Josué 15:14. Quem encontrou faz um barulho aí. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir Quiriat-Sefé. E disse Calebe: quem ferir a Quiriat-Sefé e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apiou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Até aqui. Pai, a tua palavra, que para nós é fonte de vida, tão bom desfrutar dela, tão bom parar para escutar o que o Senhor tem a nos dizer através dela. Isso nos fortalece, Senhor, nos ampara, nos faz sentir amados e protegidos, nos faz sentir guardados, mas também direcionados. E queremos de fato a direção do Senhor para essa nova semana que se inicia hoje. Haja vista, Senhor, essas pessoas que aqui estão decidiram iniciar essa nova semana da melhor maneira possível. Oh meu Pai, eu sei que há recompensa para quem adora ao Senhor em espírito e em verdade, como esse povo já fez. Abra os céus sobre nós, porque os nossos ouvidos e o nosso coração estão abertos e atentos para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Fala, teus filhos ouvem, Pai, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí. A vida desse homem serviria de exemplo para nós aqui com muita facilidade. A gente poderia passar o dia aqui falando sobre a vida de Calebe. Apesar de não ter tantos relatos assim na Bíblia falando acerca dele, os relatos que tem são relatos que saltam. Calebe era um homem diferente, era um sujeito diferente. Por vezes a gente fica apegado ou concentrado a outros nomes que se destacam mais. Falando de Calebe, vamos trazer pessoas próximas a ele: Moisés e Josué. Então falar de Josué, os irmãos aqui conhecem muita coisa. Falar de Moisés, os irmãos aqui conhecem mais coisas ainda. Mas quem sabe falar de Calebe, os irmãos não conhecem tanto assim, porque julgavam ser a história de Calebe uma história não tão impactante. Mas se eu disser para você que Moisés viveu muita coisa que viveu porque tinha um Calebe ali, se eu disser para vocês que Josué conquistou muita coisa que conquistou porque tinha um Calebe ali, é porque a luz não está sobre a cabeça dele, não é? O holofote não está mirado na direção dele para que ele apareça. Mas e quem disse que alguém especial precisa aparecer para ser especial? Quem disse que um grande homem de Deus precisa estar em evidência para ter intimidade com Deus e servir de exemplo para nós? Vamos lembrar um pouquinho só de quem é esse sujeito, esse cidadão aqui, o Calebe. Calebe fez parte de uma comitiva, no meio de, naquela época, aproximadamente já 3 milhões de pessoas. Moisés escolheu 12. Esses 12 que tiveram a honra de ser escolhidos por Moisés, para ser a comitiva dos espias, aqueles que seriam enviados à terra prometida para trazer um relatório. Entre esses 12 estava Josué e Calebe. Dá para você entender que esses 12 tiveram a honra de ser escolhido no meio de 3 milhões? No meio de 3 milhões de pessoas, se separam 12. Gente, a proporção, a diferença é absurda. Por exemplo, Campos tem aproximadamente 600 mil habitantes. Eu disse 600 mil. Eu estou falando de um povo que nessa época contava aproximadamente 3 milhões.
5 vezes o tamanho de Campos, 5 vezes a população de Campos. E aí, no meio de tanta gente, Moisés vai se direcionar a 12. Esses 12 eram privilegiados. Esses 12 estão tendo uma baita de uma oportunidade. Que oportunidade? Ver primeiro, entrar primeiro, experimentar primeiro, provar primeiro, como você decidir chamar isso. Porque antes dos 3 milhões entrarem na terra prometida, e esses aqui de fato nem entraram, antes desse povo chegar lá, esses 12 estiveram lá. E é impressionante porque dentre esses 12, a gente só sabe ou só se lembra do nome de 2, que é Josué e Calebe. Porque os outros 10 tiveram a oportunidade e rasgaram. Tiveram oportunidade e jogaram fora. Tiveram oportunidade e nada de bom fizeram com ela. A mesma oportunidade foi dada aos 12, oportunidade que outros gostariam de ter tido, mas não tiveram. Ou você acha que no meio de 12 milhões de pessoas, aquelas pessoas não gostariam de ter sido escolhidos para ir até a terra prometida? É claro que gostariam. Gostariam de ter pisado lá, gostariam de ter provado do fruto que havia lá dentro. Gostaria de ter visto com os olhos naturais a promessa de Deus diante deles. Porque aquilo era a promessa de Deus, é a terra prometida. Aí esses 2 vão ter essa oportunidade. E 10 deles simplesmente desperdiçam. Quantas oportunidades nós já desperdiçamos em nossa vida? Quantas vezes nós já fomos como esses 10, que estiveram em lugares privilegiados, foram colocados em situações que muita gente gostaria, que trabalharam em empresas que muita gente sonhou trabalhar, que esteve sentado em algumas mesas que muita gente gostaria muito de ter acesso, que já frequentou lugares que é o sonho de muita gente estar. Mas o que nós fizemos com essas oportunidades que tivemos? O que a gente faz quando nós somos o alvo dessa graça? Porque não há explicação o porquê. Por que escolheram aqueles outros 10? Sinceramente, eu não sei. Porque se eles fossem tão especiais assim, eles voltariam animados. Mas esses 10 miseráveis voltaram contando história ruim. Só 2 voltaram eufóricos. Só 2 voltaram com fé. Os outros 10 infelizes voltaram de cabeça baixa e, para piorar a situação, desanimando todo mundo. Então eles não estavam no meio desse grupo de 12 porque eles eram especiais assim. Não eram. Porque se fossem, não agiriam como agiram. Mas o fato é, tiveram a oportunidade. E foi a última vez que eles colocaram os pés lá dentro. Foi a última vez que eles viram aquela terra. Foi a última vez que eles experimentaram no fruto daquela terra. Porque depois disso, estes morreram no deserto. Esses aqui nunca mais colocaram os pés lá dentro. Nunca mais. Estiveram lá, provaram do fruto, viram, mas nunca mais experimentaram. Porque tem uma oportunidade que é assim, tá? A gente tem uma falsa ideia, que porque Deus é misericordioso, porque Deus Ele derrama sobre nós a graça, porque Deus é bom, Deus sempre vai ficar dando nova chance para a gente. Não é assim não, tá? Não é assim não. Tem oportunidade que a gente ou segura ela ou nunca mais vê ela passar. Cavalo selado só passa uma vez. Existem situações em nossa vida que é pegar ou largar. Ou a gente entra, ou a gente vai viver o resto da vida imaginando como seria bom se a gente tivesse entrado. Esses 10 que voltam nesse grupo de 12, voltam dizendo: olha, aqui o fruto da terra, olha aqui, ó, um cacho de uva sendo carregado por 4. Meu Deus, o tamanho dessa uva. Imagina o tamanho da jaca.
Que se um cacho de uva tem que ser carregado por 4, imagina o tamanho de uma jaca, de uma terra dessa. Fabiano? Imagina o sabor desse fruto. Por quê? Porque era a bênção de Deus. Então, se o tamanho era diferente, o sabor também era. Era tudo que esse povo gostaria. Mas esses 10 vão voltar dizendo: mas não é para a gente não. Não dá para a gente não, porque tem gigantes lá. Os filhos de Anak habitam lá. E nós, diante deles, somos como se fôssemos gafanhotos. Filhos de Deus se vendo como gafanhotos. Escolhidos no meio de 3 milhões, se vendo como gafanhotos. Gente que fez parte de uma comitiva seleta de 12 homens. Uma tropa de elite de 12 homens, mas agora se vendo como gafanhotos. Eles não conseguiram enxergar neles o que Moisés enxergou para escolher eles. Eles não conseguiram enxergar neles o que Deus viu neles para permitir que eles entrassem naquela terra e provassem do fruto da terra. O grande perigo da vida é você se achar mais do que é, mas também se achar menos do que Deus te chamou para ser. É perigoso isso. Essas duas pontas são perigosas. Você se achar de mais ou você se achar de menos. E eles vão para a ponta do se achar de menos. E começa a dizer: não dá para a gente. A terra é bonita, o fruto é bom, a terra é boa, tudo que se planta dá, mas não é para nós. Não é para nós. O que eles estão dizendo é o seguinte: Deus mentiu. Deus se enganou. Essa promessa é ilusão. A terra existe, mas a promessa é ilusão, porque já tem gente lá. Enquanto 10 estão com esse discurso de crente fracassado, porque eu não estou falando de 10 ímpios, né? Eu estou falando de 10 homens que pertenciam ao povo de Deus. E é muito duro ver gente que é de Deus com discurso de fracassado. É muito triste ver pessoas que andam na presença do Senhor com esse tipo de pensamento. Então 10 crentes fracassados, 10 crentes que pensavam pequeno, 10 crentes com pensamento de miséria, vão dizer: essa promessa não é para nós, não é para a gente não. 2 deles, Josué e Calebe, mas se percebe que quem levanta a voz no texto nem é Josué, quem levanta a voz no texto é Calebe. Calebe dá um grito: eia, parem com isso, a terra é boa, mana leite e mel, o fruto, olha o tamanho do fruto. É verdade que tem gigantes lá, é verdade que os filhos de Anak habitam lá, os gigantes. Todavia, se Deus se agradar de nós, certamente possuiremos aquela terra. Eu vou dizer uma coisa, Fabiano. Eu acredito que Josué só se manteve de pé por causa de Calebe. Porque se eu olhar para a história de Josué, eu também vou ver um Josué prostrado, desanimado e chorando, porque um dia perdeu uma batalha para a cidade, para a pequena cidade de Ai. Aí Josué ficou mal, Josué entrou em um quadro depressivo, ficou no chão. Aí Deus veio e disse assim: Josué, está assim por quê? Por que está assim no chão? Levanta. Então esse Josué lá atrás, quando perdeu uma batalha, foi para o chão e ficou chorando. No capítulo 1, também estava no chão, tanto que Deus vem e diz para ele: levanta-te. No capítulo 1, Deus tem que dizer: levanta-te. Mais à frente, Deus tem que dizer: levanta-te. Eu creio que se Calebe não estivesse no meio desses 12, Josué também teria voltado de cabeça baixa. Mas quem é Calebe? Calebe é aquele tipo de gente que não deixa a gente desanimar. Calebe é aquele tipo de gente que quando você diz aí, ó, assim, não vou para o culto, ele diz: estou passando na sua porta.
Caleb é aquele tipo de gente que diz assim, ó, a vontade de desistir de tudo. Quando você diz, né, vontade de desistir de tudo, Caleb olha para você e diz, desista de desistir, porque Deus tem promessa para cumprir na tua vida, Deus vai realizar sonhos na tua casa, Deus vai resgatar a tua família. Caleb é aquele tipo de gente que não deixa a gente ficar de cabeça baixa. Caleb é aquele tipo de gente que, se você estiver dentro da tua casa trancado, sem querer ver ninguém, sem querer falar com ninguém, ele não manda mensagem não, ele vai lá, toca a campainha, e se você não atender, ele bate palma, e se você não atender, ele grita o seu nome lá da rua, para dizer assim, vamos embora, sai desse quarto, sai dessa cama. Deus tem algo precioso para a tua vida hoje. Quem é Caleb? Caleb é aquele tipo de gente que tem tanto vigor, mas tanta força e tanta fé, que ele não se conforma em ver gente do lado dele desanimando e ficando para trás. E eu vim aqui hoje profetizar que Deus vai colocar Caleb na tua vida. Eu vim aqui hoje declarar que você vai ser Caleb para a vida de alguém, mas você não vai parar, não vai recuar, não vai desanimar. Você vai provar de tudo aquilo que Deus disse que é para você. Se Deus disse que é para você, os gigantes vão ter que sair de lá. Se Deus disse que é para você, tem gente então segurando o que é teu, mas vai ter que soltar, e é hoje. Caleb é assim. Caleb grita e diz, se Deus se agradar de nós, Deus nos dará aquela terra. Aí o tempo vai passando, se passa 40 anos, e desses 40 anos que vão se passando, essa geração morreu. Morreu aonde? No deserto. Por quê? Porque essa geração aqui, os quase 3 milhões de pessoas que estavam vivas aqui nessa época, preferiram dar ouvidos aos 10 desanimados. E naquele momento, esses 10 desanimados convenceram tanto a esse povo, que esse povo formou uma reunião paralela ao ministério de Moisés, e disseram assim, ó, vamos levantar para nós um líder, que nos conduza de volta para o Egito. Olha isso, vamos levantar para nós um chefe, um líder, que vá à nossa frente, nos conduzindo de volta para o Egito. É interessante que aqui eles tinham um líder, e o líder era Moisés, mas eles não disseram assim, ó, vamos até o nosso líder Moisés, e pedir a ele que nos faça voltar para o Egito. Eles sabiam, falar com Moisés em voltar atrás não adianta, falar com Moisés para desistir não adianta. Moisés é aquele tipo de gente que não vai aceitar esse tipo de conversa. Moisés é o tipo de gente que, se alguém falar para ele que vai desistir, ele diz, desistir coisa nenhuma, Deus chamou a gente para andar para frente. Então eles vão dizer assim, ó, nem adianta a gente falar com Moisés, Moisés não vai querer voltar, vamos levantar para nós um líder que nos conduza para lá. Esse povo duvidou, não de Moisés, esse povo duvidou não de Josué e Caleb, esse povo duvidou da promessa que Deus havia feito. E se eu duvidar do que Deus me prometeu, eu morro sem experimentar aquilo que Deus tinha para mim. É porque a gente canta errado. A gente diz, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Mas tem um monte de gente que morreu com uma vida de miséria e de fracasso. Tem um monte de gente que morreu e não provou das promessas que Deus tinha. Por quê? Porque fazia parte do grupo dos 10. O grupo que olhava mais para o problema do que para Deus. Acreditava mais na força do gigante do que na força de um Deus todo-poderoso. Esse povo morreu e não entrou na terra prometida. O tempo passa. Aí a gente chega próximo ao texto que a gente leu aqui. Quando a gente vai ler o capítulo 14, que é o capítulo que antecede o que a gente leu, olha o que o texto vai dizer no versículo 11. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, me dê este monte de que o Senhor falou naquele dia. Quem é que está falando aqui? Caleb. E está falando com quem? Com Josué. Pergunta para mim, por quê? Pergunta mais alto, por quê? Porque Josué aqui estava na fase, aquela geração havia morrido, mas sobrou Josué e Caleb só daquela geração. Os únicos dois que continuaram acreditando. Tem ali milhões de pessoas, e Josué agora chegando na terra prometida, Josué vai repartir a terra. Capítulo 13 e 14, você vai ver que é o momento de repartir a terra. Que terra? A terra prometida. Vai repartir agora entre as tribos. Só que Caleb, quando olha para Josué,
Caleb percebe que Josué está deixando essa região aqui, que ele está falando, por último. Josué não está citando essa região, e tem uma razão para isso, Rosane. Pergunta para mim qual? Porque os filhos dos gigantes ainda habitam lá, ainda tem os filhos de Anak lá. Aí Caleb percebe que Josué está repartindo todas as terras, mas essa terra ele está deixando. Aí Caleb vai até Josué percebendo um desânimo em Josué. Ele percebe que Josué está com uma certa dúvida no coração. Ele vai até Josué e diz assim: ó, Josué, oi Caleb, lembra aquele dia que nós fomos enviados a essa terra? Lembro. Lembra que 10 que estavam com a gente desanimaram dizendo que a gente não poderia tomar essa terra? Lembro. Lembra também o que Deus falou com a gente através de Moisés? Deus falou com a gente através de Moisés que me daria essa terra. Deus falou que me daria essa terra. Você lembra, Josué? Lembro. Lembro. Quem é Caleb, gente? Caleb é aquele que faz a gente lembrar das promessas quando um desânimo começa a bater a porta do nosso coração. Você está entendendo ou não? Caleb é aquele que dá um sacode na gente com respeito, mas dá um sacode na gente e faz a gente lembrar de tudo aquilo que Deus prometeu que nos daria, de tudo aquilo que Deus prometeu que faria em nossa vida. E Caleb agora está sendo um instrumento na mão de Deus para fazer Josué lembrar de tudo aquilo que ele prometeu. E Deus prometeu toda aquela terra. Deus não disse que ficaria terra nenhuma na mão do inimigo, não. Deus disse que daria onde ele chegasse. Lembra, Josué? Lembro. Pois é. Lá eu tinha 40 anos. Estou com 85. Mas a minha força é a mesma. Eu tenho força para guerrear. Eu tenho força para entrar e tenho força para sair. Então me dê essa terra, porque o Senhor havia dito que me daria. Me dê essa terra. Eu quero essa terra. Que terra? Está cheio de gigante lá. Está cheio de homem mais forte fisicamente do que ele lá. Mas Caleb vai dizer assim, ó: se Deus me prometeu, chegou a hora que Deus vai cumprir. Olha aqui, eu não sei o que Deus te prometeu e nem que fase da vida Deus te prometeu, mas eu sei de uma coisa: se Deus te prometeu semana passada, Ele vai fazer. Se Deus te prometeu há 20 anos atrás, Ele continua aguardando essa promessa, Ele vai fazer. Deus não se esqueceu daquilo que disse que faria na tua vida, não. Deus não se esqueceu daquele sonho que te deu. Pode ter passado o tempo, pode ter passado os anos, mas o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Mas o fato é, mesmo Deus tendo te prometido, quem tem que se levantar para conquistar é você. O fato de Deus ter prometido não quer dizer que virá de mão beijada. O fato de Deus ter prometido não quer dizer que vai cair do céu. Sabe por quê? Se esse senhor aqui está com 85 anos de idade, mas está dizendo: eu tenho força para entrar e para sair, eu tenho força para guerrear, quem é que estava dando essa força para ele? Olha aqui e entenda de uma vez por todas: o Deus que te prometeu te dará força para você conquistar. O Deus que te prometeu te dará força para você conquistar. Quem está comigo para dar glória a Deus? Ele foi lá, botou gigante para correr e Deus deu vitória para ele. Diga assim: ele venceu. Se você perder para um senhor de 85 anos de idade, você vai ganhar de quem? 85 anos. Imagina o bichinho agora murchinho, mas foi lá. O bonito é que Deus foi na frente dele e deu vitória para ele. Aí ele olhou para uma cidade, mas antes de olhar para a cidade, ele olhou para dentro da casa dele. E dentro da casa dele tinha uma moça bonita, bonita assim, tipo minha esposa, assim, tira o olho, é minha. Tinha uma bicha assim bonita. Ele olhou para dentro da casa dele e pensou assim, ó: minha filha tem que casar. Tem um tal de Otiniel que está rebeirando aqui. É meu sobrinho, está doido para casar com a minha filha. Naquele momento, Caleb levanta um desafio. Ele olha para esses jovens que queriam se casar. Ele vai na frente do povo e diz assim: olha, aquele que ferir a cidade, não é um exército, não. Aquele que ferir a cidade, não é um bairro, não é uma vila, não.
aquele que ferir a cidade de Kiriat Sefer, conquistar a cidade de Kiriat Sefer, vencer os gigantes que estão em Kiriat Sefer, a este eu darei a mão da minha filha Axa em casamento. Que é isso? Sabe quem é Caleb? Pergunta para mim quem? É aquele que nos incentiva a acreditar nos sonhos, é aquele que não deixa a gente desistir, mas também é aquele que coloca a gente diante de desafios para mostrar para a gente que nós somos capazes sim. Caleb é aquele tipo de gente que provoca o nosso potencial. Que é isso? Caleb não é aquele tipo de gente, Juliano, que diz assim, ó, deixa que eu faço para você. Não. Caleb é aquele tipo de gente que diz assim, ó, vai, porque eu sei que você consegue fazer. Você está entendendo a diferença ou não? Caleb não é aquele tipo de gente que diz assim, ó, deixa comigo que eu te dou. Não. Caleb é aquele tipo de camarada que diz assim, ó, eu acredito no teu potencial, eu sei que Deus está contigo, eu sei que você tem sim fé para conquistar aquilo lá. Então vai para cima, menino, parte para cima porque você vai conseguir. Quem é Caleb? Caleb é o tipo de gente que enxerga em nós o que a gente ainda não enxergou. Ele enxerga o potencial ali. Ele enxerga que tem gente ali que é capaz de conquistar uma cidade inteira. Um homem conquistar uma cidade inteira. Ele enxerga isso. Caleb é aquele camarada que coloca a gente diante do espelho e faz a gente olhar para a gente de forma diferente. Caleb é um incentivador de pessoas. Caleb incentivou Josué. Caleb, quando voltou da terra prometida naquela época, quis incentivar 3 milhões de pessoas. Mas aí, acalma teu coração, que nem todo mundo que você quer incentivar, quer ser incentivado. Nem todo mundo que você quer motivar, vai se levantar para fazer. Nem todo mundo que você tenta empurrar para frente, vai para frente. Nem todo mundo que você tenta mostrar que ele é capaz, ele quer fazer. Tem gente que prefere o sofá da casa. Tem gente que prefere a novela. Tem gente que prefere o Free Fire. Tem gente que prefere o joguinho. Tem gente que prefere coisas que não vão somar em nada na sua vida. Aí a gente que gosta de incentivar pessoas fica igual um maluco tentando empurrar as pessoas, tentando puxar. A gente empurra, a pessoa não vai. A gente agarra pelo braço e puxa, e a pessoa não vem. E por muitas vezes a gente chega até a pensar, meu Deus, por que eu não consigo convencer essa pessoa? É porque tem gente que não quer ser convencida. Tem gente que não quer ser motivada. Tem gente que não quer se esforçar. Não quer. Tem gente que você vai falar uma vez, a fé vai entrar no coração da pessoa, a pessoa vai dizer, opa, ele acredita em mim, então eu também vou acreditar em mim. Ele está dizendo que eu consigo, isso aí foi um gás que ele me deu, então eu vou conseguir, eu vou para frente, eu vou para cima, eu vou vencer, eu vou dar certo, eu vou conquistar. Mas tem gente que diz assim, poderia estar fazendo por mim, mas fica dizendo que quem tem que fazer sou eu. Poderia me dar, mas ao invés de me dar, está querendo dizer que quem tem que conquistar sou eu. Acalma teu coração. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não desista de ser um Caleb, porque tem uma turma morna perto de você. Tem gente que vai te dar orgulho. Eu vou repetir isso. Tem gente que vai te dar orgulho. Tem gente que você vai incentivar. Essa pessoa vai crescer na vida, vai vencer, vai dar certo e vai voltar dizendo muito obrigado, porque Deus usou você para me fazer enxergar quem eu era de verdade. Deus usou você para transformar a minha vida. Deus usou você para que eu entendesse que eu poderia viver de modo diferente. Esse camarada partiu para cima de Kiriat Sefer, tomou a cidade. Repita comigo, conquistou a cidade. A sua maior vitória pode estar escondida por detrás desse grande problema. Esse grande desafio que está na sua frente pode estar guardando um grande milagre na tua vida. Isso pode ser uma capa
que está escondendo por detrás a prosperidade para você, a vitória da tua casa e da tua família. Mas você olha e a imagem que você vê te assusta. Tem gente que tem medo de desafios. A gente não cresce no conforto, a gente só cresce no confronto. Não é a vida fácil que faz pessoas fortes, é a vida difícil que gera pessoas fortes. A maioria de nós foge de problemas. Tem uma minoria que parte para cima do problema, que derruba o gigante, que levanta a mão na frente do mar para o mar se abrir, que coloca os pés nas águas do Jordão para Deus dividir. A maioria de nós foge, mas uma minoria ainda acredita: Deus me chamou para coisa grande, Deus tem algo grande para mim. Ainda tem uns Caleb por aí, e também ainda tem uns camarada tipo Otiniel por aí. Otiniel disse: é a oportunidade que eu estava esperando. Otiniel enxergou aquele problema como a chance da vida dele. Caleb está dizendo que quem tomar aquela cidade vai casar com ela. É a chance que eu precisava para viver o que eu sempre sonhei, que é casar com ela. Eu vou partir para cima e eu vou surpreender Caleb. E ele foi. Ao invés de reclamar do desafio que Caleb estava colocando, ele aceitou esse desafio, foi para cima e surpreendeu não só a Caleb, surpreendeu a todo mundo, porque ele voltou com a vitória nas mãos. Eu vou repetir: ele voltou com a vitória nas mãos. Se você soubesse que se você enfrentar isso aí, a vitória já é tua. Se você entendesse que se você partir para cima hoje, esse gigante vai ter que beijar a lona. Esses filhos de Anak que estão segurando aquilo que é teu, vão ter que soltar, porque no céu já tem teu nome lá. Ele vai, conquista, e quando ele volta, ele se casa com Axa. Ele se casa com Axa. Então peraí, isso me faz entender, Elber, que ele só foi porque ele queria Axa. Sabe o que falta para muita gente? Pergunta para mim o que? É fazer o que Otiniel fez, fazer o que Davi fez. O que? Como assim? Colocar os olhos na recompensa logo. Porque Davi, para derrubar o gigante, Davi perguntou 3 vezes: o que se fará ao homem que vencer esse gigante? E por 3 vezes disseram para ele: esse homem vai ganhar ouro e prata da parte do rei, vai se casar com a filha do rei, e nunca mais a descendência dele vai pagar imposto. Então o prêmio fez Davi ir para cima do gigante, derrubar o gigante, matar o gigante. E agora, o prêmio, que era se casar com Axa, fez Otiniel enfrentar uma cidade inteira e vencer aquela batalha. O que está faltando é você definir qual é o prêmio que você quer. Apóstolo, não estou entendendo. Eu vou trazer para o chão aqui, para você compreender. Entenda uma coisa. Apóstolo, por que eu vou querer, por exemplo, dar certo na minha vida profissional? Só para dizer que eu cheguei lá? Não. Para dar o melhor para a tua família. Quando você começar a imaginar tua família em uma boa casa, tua família andando em um bom carro, tua família viajando para bons lugares, comendo aquela picanha com Coca-Cola final de semana, quando você começar a pensar em tudo isso, você vai dizer: opa, eu vou correr atrás, eu vou vencer, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, e o prêmio vai ser dar uma vida melhor para minha família, o prêmio vai ser pagar uma boa escola para os meus filhos, o prêmio vai ser fazer a minha casa provar da bênção nessa área. Você está entendendo? Sim ou não? Tem que ter uma finalidade. Se não tiver uma finalidade, isso não traz para você motivação para você enfrentar. A motivação que Otiniel precisava saiu da boca de Caleb. Ele não disse assim: quem conquistar Kiriat Sefé vai ser para mim um grande conquistador. Não, qual a finalidade de conquistar aquela cidade? Agora olha, quem conquistar Kiriat Sefé vai se casar com a minha filha. Irmão, Otiniel não queria conquistar Kiriat Sefé, ele queria se casar com Axa. Termino falando para você, minha irmã, do maior boxeador do mundo, Muhammad Ali, maior de todos os tempos. Muhammad Ali acordava 4 horas da manhã para correr.
4 horas da manhã, José Luiz. Ele acordava para correr. E numa entrevista perguntaram assim para ele: por que você gosta tanto de correr? Ele disse: eu não gosto de correr. Por que você gosta tanto de acordar 4 horas da manhã? Eu não gosto de acordar 4 horas da manhã. Mas peraí, o senhor acorda 4 horas da manhã para correr, e o senhor está dizendo que não gosta nem de acordar cedo nem de correr? Não, eu não gosto nem de acordar cedo nem de correr, mas eu gosto de ser vencedor. Eu gosto de derrotar os meus inimigos no ringue. Você entendeu ou não? Tem que ter um objetivo, porque quando tem um objetivo maior, a gente faz até aquilo que a gente não gostaria de fazer. Você está entendendo ou não? A gente faz até aquilo que a gente não estava tão motivado para fazer, mas como tem um objetivo maior, a gente vai lá, a gente enfrenta a segunda-feira de cabeça erguida. Tem gente que tem medo da segunda-feira, mas eu estou pregando para um povo que a partir de hoje vai entender: a segunda-feira é mais um dia que eu vou dar passos para alcançar a minha vitória. Quem está comigo para dar glória a Deus? Aleluia! O que está faltando para a gente, apóstolo? Ter um sonho. Para que você faz o que faz? É essa pergunta que você tem que achar a resposta. Por que você faz aquilo que faz? Você trabalha por quê? Se é por comida, isso aí é escravidão, irmão. Por favor, muda o teu pensamento. Que quem come, trabalha para comer é escravo. Você trabalha pelo quê? Você luta pelo quê? Você se posiciona pelo quê? Esse pelo quê, se você encontrar a resposta para isso, nada mais vai te desanimar. Você vai fazer tudo o que for preciso até alcançar aquele objetivo. E quando você alcançar, você vai olhar para trás e vai dizer: o deserto valeu a pena, o vale valeu a pena, as lutas valeram a pena, as empreitadas do inimigo contra a minha vida, até isso valeu a pena, porque isso me aproximou cada vez mais da minha vitória. Está comigo, irmão? Ele casou com Axa. Aí Axa chegou perto dele e diz assim, ó, casou e ganhou terras. O pai de Axa deu terras para ela, porque o pai tinha que fazer isso quando o filho se casava. O pai deu terras para ela. Aí um dia ela chegou perto do maridão agora, Otiniel disse assim: olha, fala com meu pai, para ele dar para a gente água também, porque a terra que ele deu para a gente não tem fonte de água não. Aí os dois foram na direção de Calebe. Otiniel ia falar com o sogro. Falar com quem? Mas Axa preferiu falar com o pai. Eu vou dizer de novo, olha. Calebe é sogro de Otiniel, mas é pai de Axa. Axa diz assim, ó, fala com meu pai. Só que de Otiniel ele não é pai. De Otiniel ele é sogro. Só que quando chega perto, a Bíblia diz que ela pula do jumento, vai até o pai e diz assim: pai, o Senhor nos deu terras, mas o Senhor nos dê fontes também, que as terras que o Senhor nos deu não tem água. Ela não deixou Otiniel falar. Pergunta para mim por quê? Esperta. Se o meu marido fala, é um homem falando com um sogro. Mas se eu falo, é a filha falando com um pai. E um pai não vai negar o que tem para filho. Eu vou dizer de novo: o pai não vai negar o que tem para filho. Ela percebeu isso, desceu, se adiantou, falou com o pai. E olha como o texto termina: e Calebe deu para eles fontes superiores e fontes inferiores. Você está entendendo ou não? Água que vinha de cima e água que vinha de baixo, trazendo para o nosso contexto aqui espiritual agora: bênçãos de cima e bênçãos de baixo, bênção de cima e bênção de baixo. Se você pedir, teu pai tem para te dar. Pegou ou não? Se você pedir, o pai não vai negar o que tem. Fique em pé comigo para a gente terminar adorando. Aleluia. Deus quer que você entenda que tem desafio que está diante de você, que você está fugindo deles faz tempo. Não é mais para fugir, é para enfrentar, porque ali na frente tem uma recompensa. Ali na frente tem uma recompensa. Perceba como Deus faz com os profetas.
Perceba como Deus fez com os reis que Ele levantou no Antigo Testamento. Sempre que Deus os coloca diante de um desafio, depois daquele desafio, tem a recompensa para aqueles que não se acovardaram. Por que Deus faria diferente com a gente, meu povo? Deus não facilita as coisas para ninguém não, gente. Pelo contrário, Deus tem hora que dificulta, só para a gente colocar para fora esse potencial que Ele já colocou dentro de nós. Davi descobriu que conseguia derrubar um gigante. Agora imagina se Deus tivesse matado o gigante quando Davi chegou. Deus não tirou o gigante quando Davi chegou. Deus manteve o gigante, e Davi descobriu que ele era capaz de derrubar um gigante. Entendeu ou não? Moisés descobriu que ele era capaz de liderar 2 milhões de pessoas quando esse povo saiu do Egito. Deus não fez tudo sozinho, não. Deus colocou Moisés ali e mostrou para Moisés que Moisés dava conta. Deus mostrou para Josué que Josué também era capaz e usou até Calebe para isso. Deus não tirou os filhos de Anak do Hebrom para dar uma terra limpinha na mão de Calebe, não. Os filhos de Anak estavam lá. Calebe foi e venceu os filhos de Anak. Deus o mostrou para Calebe que Calebe era capaz de vencer os filhos de Anak. Deus vai mostrar para você que você é capaz de vencer essa enfermidade, que você é capaz de vencer essa depressão, que você é capaz de vencer a síndrome do pânico. Deus vai mostrar para você que você é capaz de vencer essa fase ruim, que você é capaz de vencer esse medo, que você é capaz de vencer essas tentativas do diabo de te destruir. Deus não cria filhos mimados, mas Deus mostra para nós o quão longe nós podemos chegar se acreditarmos nas promessas que Ele nos fez. Deus tem promessa para você e para a tua casa, e você sim, você não vai morrer sem que essa promessa se cumpra. Sabe por quê? Porque você vai lutar e vai tomar posse da vitória que Deus já preparou.